O estúdio de Arthur sempre cheirou a fumaça e melancolia. Após a morte de Elisa, ele passou a trabalhar em silêncio, cercado por pedaços de vidro espalhados pelo chão como fragmentos de lembranças. A cada dia, moldava rostos femininos que jamais o satisfaziam. Nenhum capturava o brilho exato dos olhos dela, o reflexo que fazia o mundo parecer suportável. Diziam que ele conversava com as esculturas à noite, sussurrando o nome da esposa, enquanto o forno ainda pulsava calor. O calor se tornou sua companhia. Ele dizia que o fogo era a única coisa viva o bastante para entendê-lo. Passava horas diante das chamas, observando o vidro amolecer até tornar-se maleável, como se pudesse devolver-lhe o toque de Elisa. Com o tempo, começou a misturar pequenas porções de suas próprias lágrimas à massa incandescente. Dizia que queria algo verdadeiramente humano. Os vizinhos notaram que Arthur parou de sair de casa. À noite, viam sombras se movendo no interior do ateliê, tremulando como se o fogo respirasse. Às vezes, um brilho estranho escapava pelas janelas, refletindo cores impossíveis. Um entregador jurou ter visto o escultor sem camisa, o corpo coberto de manchas luminosas, como se o vidro tivesse se fundido à pele. Arthur chamava isso de progresso. Começou a triturar o vidro em pó fino, quase invisível, e misturá-lo a líquidos que injetava sob a pele com seringas improvisadas. Dizia que queria brilhar por dentro, como Elisa brilhava quando o sol tocava seus cabelos. Com o tempo, seu corpo começou a mudar. As veias se tornaram veios de luz, e cada movimento fazia um som sutil de estilhaços se rearranjando sob a carne. As dores eram atrozes. O calor parecia nunca deixá-lo, e ele afirmava que sentia o fogo rastejar por dentro. Ainda assim, sorria diante do espelho, fascinado com sua própria transparência. "Estou ficando perfeito", murmurava, admirando o corpo que lentamente deixava de ser carne e se tornava algo entre homem e escultura. Certa noite, um vizinho ouviu gritos. Quando a polícia foi chamada, encontrou o estúdio trancado por dentro, o forno aceso em temperatura absurda. O chão estava coberto de respingos brilhantes, como se vidro líquido tivesse sido derramado por todos os lados. Nenhum corpo foi encontrado, apenas fragmentos finos e cortantes espalhados em forma de passos que levavam até o forno. Dias depois, o som voltou. De dentro do ateliê abandonado, ecoavam rangidos como se algo se movesse lentamente. A porta tremia, e quem se atrevia a olhar pela janela via reflexos piscando no escuro, como se o próprio ar estivesse repleto de vidro. Um marceneiro que tentou invadir jurou ter visto uma silhueta translúcida atravessar o cômodo. Um corpo humano moldado em cristal, pulsando como se respirasse. Arthur não estava morto, pelo menos não completamente. Ele se tornara sua própria criação. O vidro agora fazia parte dele. Ossos ocos, pele translúcida, olhos refletindo o fogo eterno do forno que nunca se apagava. Cada respiração fazia seu peito vibrar em tons de cristal. Cada movimento produzia um coro de pequenas rachaduras, como uma sinfonia macabra de estilhaços. A obsessão o consumiu de vez quando percebeu que podia moldar o próprio corpo. Com tubos e canos improvisados, ligou o forno a si mesmo. "Elisa precisa ver o que me tornei", disse, a voz tremendo como vidro trincado. Ele aqueceu o interior do ateliê até o ar parecer líquido, até o corpo começar a derreter. Não de dor, mas de êxtase criativo. Quando o fogo o consumiu, Arthur não gritou. O som que veio foi o de um sopro profundo, contínuo, semelhante ao sopro de um artista criando uma nova forma. Ele soprou o próprio corpo, expandindo-o, esticando suas costelas até formarem curvas perfeitas. E então, o ateliê se encheu de uma luz tão intensa que cegou os vizinhos por um instante. Quando o calor cessou, o forno estava aberto. Dentro dele, uma figura translúcida repousava, bela e terrível, parecendo feita de vidro soprado, com feições delicadas de uma mulher. Elisa. Mas ao se aproximarem, perceberam algo ainda mais horrendo. Dentro da escultura, o coração batia. A cidade cercou o ateliê e o fechou com tábuas.
Ainda assim, curiosos se aproximavam à noite. Dizem que se olhar pelas frestas, é possível ver o corpo de Arthur ainda se movendo dentro da escultura, como se estivesse preso no interior do vidro, tentando escapar. Às vezes, o som de um sopro ressoa, e uma névoa quente escapa das rachaduras das janelas. Um grupo de estudantes de arte entrou certa madrugada, desafiando as lendas. Encontraram o chão coberto de fragmentos cortantes, e no centro do estúdio, a escultura de Elisa completamente rachada. No interior, uma cavidade escura e pulsante. Um deles colocou a mão dentro e jurou sentir um pulso. Quando voltaram dias depois, o ateliê estava vazio. Apenas pedaços de vidro espalhados como se algo tivesse se libertado. Mas todos notaram uma estranha camada de poeira brilhante sobre a pele e uma sensação de calor que não passava. Um deles começou a sonhar com Arthur. Via-o soprando o ar dentro de corpos humanos, moldando-os em formas translúcidas. Nos sonhos ele dizia: "A perfeição está na transparência. Deixe o fogo entrar." Ao acordar, o rapaz sentia a pele endurecida e um som de estilhaço ao se mover. A polícia encontrou as marcas novamente, pegadas brilhantes indo do ateliê até o cemitério da cidade. As câmeras de segurança mostravam uma figura cintilante, andando lentamente, o corpo refletindo a luz dos postes. Em certos frames, o rosto de Elisa aparecia fundido ao dele. Ninguém mais entrou no ateliê. O forno, entretanto, acende-se sozinho em algumas noites, e o som de vidro sendo moldado ecoa até as ruas. Os que moram perto dizem que o vento, ao passar pela chaminé, soa como um sopro humano. Um som longo, suave e dolorosamente vivo. Hoje o local é evitado, mas há quem jure ver reflexos humanos nas poças d'água próximas, figuras que piscam de dentro dos vidros de janela, como se o próprio mundo tivesse começado a se tornar translúcido. Dizem que o ar ali está contaminado com o pó de Arthur, espalhado com cada brisa, e quem respira esse ar com o tempo, começa a ouvir o som de vidro dentro do corpo, primeiro leve como areia sob a pele, depois o som de rachaduras cada vez mais audíveis, até que o brilho aparece e o calor cresce e o fogo desperta dentro. Então, inevitavelmente, eles também querem soprar. Altos resultados são inconsistentes. A gente se ferra enquanto eles mentem. Não tem tempo pra chorar, só bola pra frente. Pode trocar o zagueiro e também o presidente. Eu só quero minha nave.